Pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também para militar, Enem, seja o que for, que caia o conteúdo de História na sua prova. O e-mail está aqui para sua dúvidas, curiosidade e tudo mais, historiacom1@outlook.com. Facebook Instrução, onde eu posto lá todos os dias exercícios e dicas. E o celular para mensagem, 3291650267. Como você pode olhar aqui do lado, e aqui também o conteúdo é resumão PM Bahia. E hoje nós vamos falar sobre período regencial, parte 1. Lembrando para vocês, vou estar falando no final da aula, mas já lembrando, aqui embaixo nas descrições vai estar o link remetendo vocês à playlist de História do Brasil e informando vocês as aulas sobre período regencial dentro da playlist de História do Brasil, que é super completa mesmo. Olhando o resumo e mais essas aulas da playlist de História do Brasil, você fica safo demais. Então vamos lá. Período regencial. Pessoal, o período regencial se desdobra de 1831 e vai até 1840. Tá assim, pessoal, porque o mouse é novo, o mouse tá show de bola, o negócio tá até voando, tá a 1000 por hora. Tranquilo? Então vamos entender aqui primeiramente. Por que 1831 e 1840? Lembrando, 1831, nós vimos na nossa última aula, o desgaste do governo de Dom Pedro I, liderado por quê? Por seu autoritarismo, pela sua centralização de poder, pelo seu grande autoritarismo que Dom Pedro I vai fazer. E ainda mais, se aproximar e muito com o partido português. Lembrando que dentro desse período de primeiro reinado, nós não temos um partido assim bem formado. Nós temos de um lado o Partido Brasileiro e de um lado o Partido Português. O Partido Brasileiro, antes da independência, querendo a independência do Brasil, a separação, a emancipação, e o Partido Português, querendo o quê? Que o Brasil continuasse colônia. Mas só que, com a independência, esses dois partidos agora têm que discutir os seus interesses. Porque Dom Pedro I é aclamado imperador. Tranquilo, pessoal? Arrumando o microfone que ele está pegando na minha goela. Então vamos continuar. Pessoal, 1831, Dom Pedro I abdica-se do trono por causa desse desgaste. O governo de Dom Pedro no primeiro reinado é um desastre. Diferente do seu filho no segundo reinado, que vai conseguir, que nós vamos ver mais na frente, conciliar liberais e conservadores, evitando os choques entre esses dois grandes partidos, que vão se formar mais na frente. E, ao mesmo tempo, levando uma estabilidade muito grande no Império. Mas Dom Pedro I não faz isso. Dom Pedro I gosta de uma festa, gosta de farra, pinga e foguete. Então, o que acontece? 1831, ele é deposto, ele sai fora, ele abdica. Ele não é deposto, ele abdica do trono em favor do seu filho, Dom Pedro II, Pedrinho, né? Que tem 5 anos, mas só que o cara não pode governar, ele tem 5 anos, é um bebê, idade da minha menina, então não pode, né? Beleza. Vamos entender aqui agora. Então, Dom Pedro I não está mais no Brasil. E começa o chamado período regencial. As regências, pessoal, a regência não é uma coisa nova, como eu já falei na última aula, se eu não me engano, criada da última hora da noite para o dia. Não. É uma coisa que já estava prevista dentro da Constituição, caso acontecesse o impedimento do imperador. Tranquilo? Então vamos entender. A regência é uma coisa que estava na Constituição. Mas por que tem regência provisória, regência permanente e regência única? Calma, não chegamos lá ainda. Vamos agora entender o que é o período regencial. O período regencial é esse período de grande instabilidade política. Por quê, professor? Gente,
O período regencial vai mergulhar o Brasil em diversas revoltas que vão pipocar em diversos cantos do Brasil. Nós vamos ver mais na frente, tranquilo? Mas essas revoltas acontecem por interesses locais, brigas entre liberais, conservadores e tudo mais. E o que nós observamos? É nesses conflitos que nós observaremos o quê? Uma grande estabilidade política. O cara que está lá como regente não consegue dar conta do negócio. Não põe ordem na casa. Né? Então o que nós observamos? Observamos que quase o Brasil se transforma em pequenos países. Né? Outra coisa, o período regencial é um período de uma experiência republicana. Por quê? Do começo do período regencial até a renúncia de Feijó, que é o regente único que nós vamos ver na nossa próxima aula, é um avanço republicano. Por quê? Nós vamos ver. Calma, meu filho. Está muito interessado, muito curioso, apressado. E depois de Araújo Lima, nós temos o chamado regresso conservador. Por quê? Vamos entender. Gente, por que experiência republicana? No período regencial, sem ter o imperador como cara, a figura, você começa a ter conflitos de ideias. Principalmente entre esses partidos políticos aqui, vamos dizer, né? Esses três ideais. Esse daqui fica fora porque os restauradores é o quê? Que Dom Pedro I volte para o Brasil. Só que eles acabam quando Dom Pedro morre. Então, eles ficam de lado. Mas principalmente esses dois. Por quê? Nós teremos duas ideias aqui vigorando. Uma ideia federalista e outra ideia centralista. Ou seja, federalista, dividir o poder, a autonomia entre as províncias. E o centralismo, o quê? Centralizar cada vez mais o poder na coroa. Nós teremos os liberais moderados, que são proprietários rurais, comerciantes, altos comerciantes, mas aqui com a ideia de que mudar, mas nem tanto. Os liberais exaltados, esses liberais exaltados que vão formar as camadas mais médias urbanas, esses não, querem uma coisa mais radical. Fala em federalismo e até mesmo em república. Tranquilo, pessoal? Mas dentre esses moderados, nós observaremos que esses moderados vão se dividir em dois depois. Por quê? Calma, não cheguei lá. Beleza? Mas vamos entender. Eu falei para vocês que os moderados mais na frente virão dividir em dois. Por quê? Calma, não cheguei ainda. Então, nós temos os moderados, mudar, mas nem tanto, e os exaltados, mudança logo logo. Vamos lá, vamos mudar. Vamos virar casaco nesse troço. Só que, o que acontece? Os moderados conseguem continuar no poder. Por quê? Nós teremos o começo das regências. Regência provisória, por quê? No ato da abdicação de Dom Pedro I, a Assembleia naquele momento, os deputados estavam de recesso, não estavam, né? Eles trabalhavam muito. Então, os poucos deputados que tinham ali, eles fizeram o quê? Vamos montar uma regência provisória. Beleza. Voltou, isso durou poucos meses, 1831. Poucos meses depois, todos os deputados juntos, convocados, fazem a regência permanente. Trina permanente, de 3 caras. Tranquilo? Beleza. Dentro desse período provisório e permanente, nós temos algumas criações, como, por exemplo, a Guarda Nacional de 1831. Qual que era o intuito dessa Guarda Nacional? Promover a ordem social. Professor, não existia exército nesse momento? Sim. Mas por que a Guarda Nacional foi criada para promover a ordem social? Quem faz isso é o exército. Mas lembrando, você tem diversas revoltas acontecendo em diversos cantos do país. A grande parte do exército era formado por pessoas, vamos dizer assim, normais, pessoas da sociedade.
mais baixa. Então, o governo via o exército como sendo um mecanismo que não era 100% confiável, não era fiel ao governo. Então, cria essa Guarda Nacional com o intuito de quê? Promover a ordem social, conter as revoltas, ou seja, ser um aparelho militar fiel ao governo. Tranquilo? Não é nada mais nada menos que o governo vai delegar aos grandes fazendeiros o título de coronel. O título de coronel para eles formarem as suas guardas. Tranquilo? Beleza? Ok. Professor, coronel, isso está ligado mais ou menos lá na Primeira República sobre o coronelismo? Tudo ligado. Tranquilo? Quem poderia fazer parte da Guarda Nacional? Homens entre 21, depois passa 18 até 60 anos. Mas homens votantes. Ou seja, pessoas que tinham dinheiro. Beleza? E principalmente a criação do Ato Adicional de 1834. Pessoal, aqui nós observamos um grande avanço da autonomia das províncias. Por quê? O Ato Adicional é uma reforma dentro da Constituição de 1824. E esse ato dava o quê? Mais autonomia para as províncias. Como assim? Criação da Assembleia Legislativa Provincial. Agora, as províncias, através dessa Assembleia, podem criar leis, podem criar impostos, desde, claro, que não fire o governo federal, né, a União, o governo central. Mas a criação da Assembleia Provincial faz com que a província tenha dinheiro, que a província crie suas leis, ou seja, dá uma margem que essa província pode fazer algumas coisas sem ter o aval do governo central. Então, o que nós observamos aqui? Eu falei para vocês lá na frente, antes, que dentro do período regencial, entre moderados e exaltados, nós teremos duas ideias. A ideia centralista e a ideia federalista. Qual que ganha nesse momento? O federalismo. Nós temos esse avanço do federalismo nesse momento. Tranquilo, pessoal? E outra coisa que o ato adicional faz, extingue o poder moderador, ele suspende. Agora, os regentes não podem usar o poder moderador. Isso é exclusivo do imperador. Tranquilo? Então, o ato adicional, você observa que é um avanço na autonomia dessas províncias. Elas podem fazer algumas coisas que antes não podiam. Tranquilo? Como eu falei para vocês, os liberais moderados que vão chegar ao poder. Eles queriam mudar, mas nem tanto. O ato adicional, gente, você vai observar que dentro desses moderados nós teremos os progressistas e os regressistas. Os progressistas são aqueles que futuramente virarão o Partido Liberal e os regressistas, aqueles que virarão o Partido Conservador. Mas espera um minuto. Há um avanço liberal, mas o ato adicional, pessoal, também pode ser visto como que uma conciliação entre essas duas forças. Ou seja, para não ter mais briga, para não ter uma briga maior, vamos deixar isso passar para ver o que dá. O problema, o que viu, o que deu, não gostou os conservadores. Mas, professor, como que se cria esses dois partidos, né? Essa cisão, essa separação entre os moderados, entre progressistas e regressistas? É que nós vamos ver na nossa próxima aula. Por quê? Nós discutiremos a regência una. Nós teremos duas pessoas que vão se candidatar para ser regente uno. E os dois pessoazinhas são do Partido Moderador. Quem ganha? Feijó. O problema é que Feijó não estava muito bem com o Partido Moderador. Isso nós veremos na nossa próxima aula, beleza? Então,
Lembrando para vocês o nosso canal Stisatra, se inscreva em nosso canal, entrando lá em playlists, você tem todas essas playlists, benefícios para vocês. Vocês do Resumão PM Bahia, a playlist de vocês está aqui, tranquilo? Eu não só coloquei nessa foto aí, mas está já criada já, você já sabe, porque vocês estão assistindo a aula, né? Mas além disso, vocês têm o que? Resumão ESA, pessoal que vai fazer SPSEX, Colégio Naval e entre outros. Mas lembrando, a playlist de História da América, História Geral e História do Brasil são super importantes mesmo, tranquilo? Principalmente para vocês, História do Brasil, ok? Na nossa próxima aula voltaremos a falar sobre Resumão PM Bahia. Valeu!